Olá, bem-vindo ao Alô Senado. Aqui você questiona, critica, sugere, pergunta e ganha voz no Congresso Nacional. No programa de hoje, a gente conversa com senadores sobre a reforma da Previdência, o número de partidos políticos, acessibilidade no Rio de Janeiro, transporte público gratuito em datas comemorativas, o custo dos presidiários e a expansão do metrô em Salvador. Hoje tem passeata eletrônica com o senador Randolfo Rodrigues. E no quadro Jovem Senador, quem participa é a senadora Marta Suplicy. O Alô Senado está no ar. A gente abre o programa com a pergunta do Samuel, que é estudante de Direito em Francisco Morato, interior de São Paulo. Ele pergunta qual é o ponto positivo da reforma da Previdência e o que vai mudar com a reforma. Samuel, quem vai responder a sua mensagem é o senador Ivo Cassol. Com certeza, Samuel, a preocupação é de todos. Não só dos jovens, mas especialmente daqueles que já estão aposentados. Qual é a segurança e a garantia que nós temos dinheiro para poder cumprir com esse papel e a obrigação que o governo federal tem? Se criou-se uma despesa nos longos dos anos, temos aposentadorias subdimensionadas ou milionárias, caras, e hoje tem um parâmetro, hoje tem um teto. Mas, ao mesmo tempo, o déficit que se acumula mês a mês, ano a ano, tem que ser coberto em algum lugar. E de que maneira tem que ser feito? Tem que dividir com todos. E com todos, eu quero me referir a toda a sociedade, a todos aqueles que são beneficiados ou não são beneficiados ainda, que vão ser no futuro. Porque só os que estão ativos, estão trabalhando, eles não conseguem e não tem maneira financeira para poder fechar e poder cumprir e pagar o furo que tem. Então, portanto, é fundamental fazer as reformas sem medo de perder privilégio ou perder conquista. O que nós precisamos é ter uma conquista contínua e direta para a vida eterna. E o que nós temos hoje, infelizmente, é um balão, é uma bolha, e essa bolha pode explodir a qualquer momento e não tem dinheiro para pagar. E não podemos, de maneira nenhuma, à custa do povo e do sacrifício de todos, ficar cobrindo esse rombo que tem. Então é fundamental nós reestruturar, pensarmos e, ao mesmo tempo, fazer auditoria nessas aposentadorias do passado. Isso é importante fazer. Por que tem muitas aposentadorias milionárias e, ao mesmo tempo, hoje nós temos muitas vezes dificuldade para alguém que tem direito, que busca a sua aposentadoria, especialmente por questões de doença, e não consegue. Então, portanto, a reforma da Previdência é fundamental, sem cortar alguns direitos que tem, mas, infelizmente, eu acho que o aperto tem que ser para todos. Caso contrário, nunca vai acontecer nada. De São Paulo, capital, o Wagner Francisco pergunta por que não se faz um plebiscito para que a população defina o número ideal de partidos políticos e também quais partidos devem ser extintos. Com a palavra, o senador Álvaro Dias. Olha, Wagner Francisco, boa pergunta. Mas não há necessidade de plebiscito, né? Todos nós sabemos que a população brasileira não concorda com este número incrível de partidos políticos representados no Congresso Nacional. É por isso que o Congresso está trabalhando agora numa proposta de reforma que reduzirá o número de partidos. O que está se pretendendo estabelecer é que já na eleição de 2018, o partido, para ter espaço no Congresso, valer-se dos benefícios do fundo partidário e do tempo de rádio e televisão, terá que alcançar 2% dos votos em pelo menos 14 estados da federação. Com isso, hoje nós teríamos aqui 6 ou 7 partidos apenas representados no Congresso Nacional. Esta é a essência de uma reforma política. Nós precisamos construir partidos de verdade. O que temos hoje são siglas para registro de candidaturas. E assim, nós não vamos oferecer ao povo brasileiro um modelo político compatível com as suas aspirações. O passeata eletrônica foi até o senador Randolfo Rodrigues para saber: as redes sociais conseguem mesmo aproximar os cidadãos dos parlamentares? É a mobilização de massa do século XXI. É o Twitter, é o Facebook, que pode exercer pressão e mudar as posições aqui no Senado. Deixa eu lhe dar um exemplo. A PEC do foro privilegiado. Era pouco provável que o meu relatório fosse aprovado ano passado na CCJ. Só foi graças e devido principalmente à mobilização nas redes sociais. É um instrumento para o exercício da democracia direta por parte dos cidadãos, para pressionar o Senado a
que as aspirações das ruas sejam ecoadas aqui dentro. O Flávio Sodré mandou um WhatsApp do Rio de Janeiro. Ele diz que os moradores bloqueiam o acesso às calçadas dos bairros da cidade e pergunta como os cadeirantes vão fazer para se locomover nesses locais. Quem responde é o senador Romário. Flávio, realmente é uma excelente pergunta, onde que infelizmente a resposta é que em muitas dessas calçadas, na maioria dos bairros do Rio de Janeiro, infelizmente o cadeirante ele não tem como passar, porque infelizmente as prefeituras anteriores, a atual não podemos nem falar porque não deu tempo, não pensaram nessa possibilidade de colocar acessibilidade para vocês cadeirantes e acessibilidade para outras pessoas com outros determinados tipos de deficiência. Infelizmente esse é um problema crônico na maioria dos estados do Rio de Janeiro, principalmente nas cidades dos estados do Brasil e nas cidades também, e no Rio de Janeiro não é diferente. Meu nome é Soraya de Freitas Barbosa, sou senadora do estado do Acre e eu gostaria de fazer uma pergunta para os senhores: como pode melhorar a participação dos jovens na política? Olha, eu gosto da pergunta dela, porque hoje a maioria dos jovens está tão desacursoado com a política que quer distância. Então, quando você vê uma moça, a Soraya, falando como estimular, é porque ela já está ligada. Ela tem que pensar um pouco o que a fez se ligar. Qual foi o motivo que fez a Soraya estar interessada em política? Porque os jovens, quando eles começam a se interessar, isso é só um caminhinho, eles percebem que as coisas só mudam num país se a gente participa. E o jovem é quem tem a ideia nova, é quem não tem compromisso, né, com nada escuso, é quem não tem, que pensa o grande, pensa no futuro do país, tem sonhos ainda, como a maioria dos mais idosos acabam sonhos se indo no espaço. Eu acredito que essa possibilidade de participação do jovem que o Senado propicia também aqui, né, é muito importante, mas não cabem todos os jovens aqui no Senado. Então, eu acho que nas escolas é muito importante você ter essa participação. Nós temos leis agora querendo ser aprovadas, muito conservadoras, proibindo a discussão de política na escola. Isso é um atraso gigantesco. E a família também, não achando que os filhos são peças que não podem participar, como tem que participar de tudo, desde o custo da vida, né, até por que o custo da vida está tão caro, ou a situação da família. Quer dizer, é um conjunto, mas eu estou vendo que eu mencionei a escola, a família, né, que são as peças principais. Agora, muito através, eu acredito também, do lúdico, chamando de lúdico, por exemplo, o teatro, a cultura, né? A parte cultural, quem está no poder incrementar, a cultura faz você participar e a cultura faz você entrar na política. É um caminho maravilhoso, o mais gostoso, certamente. O senhor senador, que veio da roça, da pobreza, sabe o que é sofrimento, tem seus valores. Assim começa a mensagem do Edmir Freire, de Petrolina, Pernambuco. Ele pergunta por que não fazer uma lei para que os presos paguem por sua permanência na prisão e sugere que, no caso de infratores menores de idade, os pais arquem com esse custo. Ele acredita que essa medida ajudaria a diminuir a violência no país. Quem responde à mensagem do Edmir é o senador José Medeiros. Edmir, primeiro agradeço a menção, a minha história e concordo com você. Se você me permitir, quero apresentar esse projeto. Já tem alguns projetos parecidos dos presos trabalhares, mas gostei dessa sua ideia dos pais terem que arcar pela estadia do filho na cadeia. De Salvador, na Bahia, o José Serrão pergunta quais são os planos de expansão do metrô até Camaçari e depois para a Feira de Santana. O senador Otto Alencar responde. Olha, nós não temos ainda, o governo do estado não tem esse projeto.
do metrô para ir até Camaçari. O que o governador Rui Costa está fazendo agora é a expansão do metrô até Lauro de Freitas, que já é um avanço muito grande, porque o metrô teve muito tempo paralisado e a partir do final do governo Jacques Wagner, com o início do governo Rui Costa, o metrô começou a andar e a ter as condições de expandir e vamos ter em torno de 40 quilômetros, mais ou menos, ao final desse primeiro projeto de metrô para atender a região metropolitana até Lauro de Freitas. Essa possibilidade de um metrô Salvador-Feira eu acho que é uma possibilidade do futuro, mas não tem projeto ainda, como é o caso de Camaçari. Mas nós temos que pensar grande e procurar trabalhar para dar um transporte público com preços que sejam compatíveis com a renda do trabalhador e com qualidade. Acho que isso no futuro pode trazer as condições melhores. O Brasil está em crise agora, econômica, financeira, desemprego, inflação, mas eu acredito no meu país, sobretudo porque eu acredito no povo trabalhador do Brasil, da Bahia, que é o meu estado, para que ele possa prosperar, gerar emprego e renda. Eu espero um futuro melhor, que nós possamos sair dessa crise agora, que é uma crise muito grande, com perda de arrecadação, com desemprego, chegando agora a um momento que nós nunca estivemos no Brasil, que é a dívida bruta, chegando a 70% do PIB. Para você ter uma ideia, Zé Serrão, em 2013, a dívida bruta do Brasil era de 51% em relação ao PIB. Agora está próximo de 70% em relação ao PIB. Tem que se conter o avanço da dívida pública do Brasil, senão nós vamos ter um país completamente sem condições de pagar os seus compromissos, inadimplente, aí nós teremos, sem nenhuma dúvida, uma situação social bem pior. Então, eu espero que o país possa sair dessa crise com o trabalho, com os projetos que estão sendo aprovados aqui no Senado Federal para corresponder à expectativa do povo baiano, da minha terra querida, da minha pátria, do meu terreiro e do povo brasileiro. E por hoje é só. O Alô Senado chega ao fim, mas fica aguardando o seu contato nos próximos programas. Para mandar uma mensagem escrita para a gente, acesse senado.leg.br/TV. Para fazer contato por telefone, é só ligar para o 0800 61 22 11. O Alô Senado também está nas redes sociais. Fale com a gente pelo twitter.com/Alô Senado ou pelo facebook.com/Alô Senado Federal. Se quiser escrever ou mandar a sua pergunta em vídeo para o nosso WhatsApp, o número é 61 999 66 1616. A gente se vê no próximo Alô Senado. Até lá!